Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Lectio Divina, que hoje tem como tema "Num mundo de desejos, a vontade que faz nova todas as coisas". Nosso objetivo é oferecer um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. Vinde, Espírito Santo, vós que sois o sopro eterno do Pai e a fecundidade viva da sua vontade, descei sobre nós como chuva mansa, que não volta ao céu sem ter irrigado a terra. Penetrai o solo endurecido do nosso coração. Rompei a aridez da autossuficiência. Quebrai a resistência da nossa vontade dispersa. Que nada daquilo que Deus quer para nós permaneça estéril por nossa dureza. E que a sua vontade, acolhida na fé, gere frutos de conversão, paz e santidade. A santidade não começa no céu. Ela começa no rosto do próximo. A palavra proclamada hoje nos coloca diante de algo muito concreto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no Evangelho, o próprio Cristo revela o critério definitivo. Tive fome, tive sede, estava nu. Antes de falar da palavra que desce como chuva e fecunda a terra, a liturgia nos lembra que essas palavras precisam se tornar carne. Carne nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas escolhas diárias. Porque no fim, não seremos interrogados sobre teorias espirituais, mas sobre o amor vivido. A fé que não se traduz em caridade torna-se estéril. A oração que não gera compaixão torna-se ruído. A santidade que não passa pelo próximo torna-se ilusão. Mas então surge a grande pergunta: como amar assim? Como viver uma caridade que seja verdadeira, constante, concreta? É aqui que a liturgia de hoje nos ilumina. Isaías nos recorda que a palavra de Deus não volta vazia. Ela desce como chuva, penetra o solo do coração e realiza aquilo que promete. A transformação que se manifesta no amor começa no interior. Quando a palavra é acolhida, quando o Pai Nosso é rezado como filho, quando a vontade de Deus deixa de ser conceito e se torna vida. Prepare o coração, a palavra vai descer e ela quer produzir frutos. A Lectio Divina de hoje trata do tema a palavra que realiza e a oração que conforma, pois a vontade de Deus é fecunda. O que a palavra diz na Lectio? Destaca o verso 11 de Isaías 55, que diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade. O Salmo 33 ou 34, verso 18, destaca: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. E o Evangelho é segundo Mateus, capítulo 6, de 7 a 15, destaca o verso 8, que diz: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. A palavra-chave que o Espírito Santo gravou na tradição é davar, em hebraico, realidade, eficaz. O evento criador, a presença de Deus que transforma. O profeta Isaías revela dois mistérios. A transcendência de Deus, que são seus pensamentos, não são como os nossos, e a proximidade de Deus. Sua palavra desce e fecunda a história. A palavra, ela não informa apenas, ela realiza, ela é comparada à chuva. Desce, penetra, fecunda, transforma. Na mentalidade bíblica, palavra não é som, é acontecimento. O Evangelho segundo Mateus
o Senhor Jesus disse: vosso Pai sabe do que precisais. A oração cristã não manipula Deus, ela acolhe a vontade do Pai e culmina no Pai Nosso, síntese perfeita da relação filial. Iniciamos a meditatio, que é a meditação com uma palavra que toca a vida. O texto é clímax do Antigo Testamento, Isaías 55, o Evangelho do Antigo Testamento, e trata da palavra que realiza. A comparação é agrícola: chuva e neve descem do céu. Não retornam vazias, mas fecundam a terra, dão semente, pão. Assim, a palavra de Deus, Davar. A antropologia é teológica. Diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Verso 8. A distância não é hostilidade, mas transcendência fecunda. Deus está acima para estar próximo. A palavra é ponte. A eficácia da palavra é incondicional. Não depende da disposição do solo, mas da potência da chuva. Contudo, a parábola do semeador, em Mateus 13, mostrará que o solo importa. Aqui o foco é Deus. Ele fala e realiza. Santo Agostinho comenta: a palavra de Deus não é som que se propaga e dissolve. É semelhante à chuva porque desce, penetra, fecunda. É semelhante à semente porque morre no solo para ressurgir em trigo. É Cristo mesmo, o Verbo encarnado, que não voltou ao Pai vazio, mas com a humanidade redimida. A conversão é resposta à palavra, não condição dela. A graça precede, efetua e conclui. O homem ouve, acolhe, abraça, mas a iniciativa é divina. São Bernardo desenvolve: a palavra de Deus é como a chuva que cai sobre o bom e o mau terreno. Mas o bom terreno é aquele que, recebendo-a, a mastiga, a esconde no coração, a deixa germinar. A chuva é a mesma, o fruto depende da recepção. No Salmo 33 ou 34, vemos a libertação que santifica. O salmo é acróstico alfabético. Cada verso começa com letra sucessiva do alfabeto hebraico. A estrutura é didática. Convite ao louvor dos versos 2 a 4. Testemunho pessoal do 5 a 8. Instrução sapiencial do 9 ao 23. O verso 18, Karov, destaco a palavra em hebraico, é teologicamente central. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. A proximidade de Deus não é geográfica, mas existencial. Aos humildes, aos quebrantados, aos que clamam. A libertação, ainda no verso 18, é total, de todas as angústias. Não é a ausência de sofrimento, mas presença de Deus no sofrimento. O justo é aquele que clama, como diz o verso 15, não aquele que sofre. Santo Tomás de Aquino ensina: a oração é elevatio mentis ad Deum, em latim, elevação da mente a Deus. Mas essa elevação pressupõe humildade, porque só o quebrantado reconhece que precisa ser elevado. O Salmo 34 mostra que a oração eficaz nasce do coração quebrantado, não do coração orgulhoso. Garrigou-Lagrange aplica, dizendo: a confiança do salmista não é presunção, mas filiação. Diz o verso 9: provai e vede. A experiência da graça gera confiança e a confiança sustenta a oração. Mas esta prova é sempre recepção, nunca conquista. O Evangelho segundo Mateus 6, de 7 a 15, trata da oração que escuta. O texto é núcleo do Sermão da Montanha sobre a oração. A análise é cultual. Os pagãos multiplicam palavras, como está no verso 7. Os discípulos sabem que o Pai tem conhecimento. Verso 8. Então a oração é diálogo, não informação. O Pai Nosso, dos versos 9 a 13, é estrutura ternária, como vemos nas três partes do Pai Nosso.
Do versos 9 a 10, fala da santificação do nome, da vinda do reino, da vontade feita. O verso 11 fala do pão de cada dia, que é a dimensão antropológica. E dos versos 12 e 13, fala do perdão, da não tentação, da libertação do mal. É uma dimensão escatológica. A atitude de Jesus é modelo. Plena confiança, escuta do coração de Deus. A oração não é apaziguamento da ira divina, mas acolhimento de vontade paterna. Orígenes explica: o Pai Nosso é resumo de todo o Evangelho. Pai é filiação, nosso é fraternidade. Que estais nos céus é transcendência. A oração cristã não começa com nossa necessidade, mas com a glória de Deus. Só assim nossa necessidade é santificada. Santo Agostinho comenta: o Pai sabe o que precisamos antes que peçamos. Então, por que pedir? Para que o nosso desejo seja exercitado, nosso coração seja despertado, nossa vontade seja conformada à sua. A oração não informa Deus, mas forma o orante. Assim concluímos que a palavra é eficaz porque é presença operante. Para Santo Agostinho, a palavra de Deus é verbo criador que faz existir aquilo que diz. Em Gênesis, Deus disse e foi feito. Em Isaías, ele diz e realiza. Santo Tomás de Aquino explica que em Deus não há separação entre querer, dizer e agir. Sua palavra é ato puro. Garrigou Lagrange aprofundará: a graça que nasce da palavra não é sugestão moral, mas transformação do ser. Ou seja, quando a palavra é acolhida com fé, ela não apenas inspira, ela recria. Portanto, conversão fala da obra da palavra antes de ser esforço humano. E aqui é um ponto decisivo. A conversão não começa na força do homem, mas na eficácia da palavra. São Bernardo de Claraval falava da semente divina, que se esconde na alma e cresce no silêncio. A palavra mastigada, ruminada e interiorizada. Ela é fecundada pelo Espírito Santo. Raniero Cantalamessa costuma afirmar que a fé nasce quando a palavra deixa de ser externa e se torna experiência interior. Isaías nos ensina: Deus envia, Deus fecunda, Deus realiza. Nossa parte é acolher. A oração como conformação, não como negociação. Jesus revela o coração da oração. Como entrar na vontade do Pai. O Pai Nosso começa com 3 petições teocêntricas. Santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A oração não dobra Deus à minha vontade, ela dobra a minha vontade à de Deus. Para Santo Agostinho, Deus às vezes demora a atender para dilatar o coração. A oração cristã é dilatação interior. Assim, nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a oração. A palavra feita súplica, a oratio. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra não encontre em mim um solo duro, através das circunstâncias, amolece meu coração. Ensina-me a rezar como filho, não como quem tenta convencer um Deus distante. Dá-me o silêncio que escuta e a fé que confia. Que a Tua vontade se torne também a minha alegria. Amém. De posse dessa graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar. O que o Espírito nos faz ver, a contemplatio. Vejo a chuva caindo sobre a terra seca. Vejo o coração humano árido. Vejo a palavra penetrando lentamente. Vejo o homem novo sendo formado silenciosamente. A conversão não é espetáculo, é germinação invisível. Há 3 momentos que formam a trajetória de oração. A palavra desce, como vemos em Isaías, o coração clama, como está no Salmo, o filho escuta, como em Mateus, o Evangelho. A oração cristã
é resposta à iniciativa divina, não invenção humana. Chegamos na Actio, ao momento de prepararmos-nos para a ação. O que viver concretamente? Primeira atitude, escolher um versículo e ruminá-lo ao longo do dia. Também rezar o Pai Nosso lentamente, meditando cada petição. Praticar um momento diário de silêncio real diante de Deus. E observar onde minha oração ainda tenta negociar em vez de confiar. Como síntese para a memorização, a palavra de Deus desce como chuva e não volta vazia. O coração quebrantado clama e Deus está perto. O filho escuta e aprende a dizer Pai. A oração não é multiplicação de palavras, mas acolhimento de palavra. Não informa Deus, mas transforma o orante. Não muda a vontade divina, mas conforma a humana. É mistério de graça. Deus fala e eu sou criado de novo. A pergunta para hoje: quando rezo, estou tentando convencer Deus ou permitindo que a palavra me transforme? Ficamos por aqui. Deus abençoe você.